Ok, vamos a início a sessão de palestras convidadas dessa manhã de sexta-feira, dia 1 de outubro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite para coordenar essa sessão e queria também aproveitar o momento para agradecer aos organizadores do evento, Vandearle, Vinícius, tudo, né, pelo excelente evento, e agradecer aos estudantes que compareceram, muito bom a participação dos estudantes em geral, excelente. Viu? Então, vamos iniciar hoje aí com prata da casa, né, o ouro da casa, não é verdade? Eu sou Guilherme Almeida, certo? Ele vai falar para a gente aí sobre as ondas sinistras, né? O título, marketing incrível, ondas sinistras em mecânica quântica. Certo? Professor Guilherme, a palavra é sua. Um abraço, muito obrigado. Um abração, obrigado pela introdução. Vou só pedir para que desligue o microfone, que eu estou escutando minha voz. Acho que agora foi. Estamos escutando perfeitamente. Perfeito, para mim tá bom, tá ótimo. Eu ainda estou com eco. Tem alguém com o microfone ligado? Não? É o Francisco, já desligou. Alô, alô, pronto. Agora sim, perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela introdução, professor Francisco, meu colega. E, é claro, também gostaria de agradecer o convite aí do professor Vandearle. Para mim é uma honra contribuir com o workshop da nossa pós-graduação. E, em geral, agradecer e parabenizar todos os integrantes da comissão organizadora. Tem o professor Vinícius também, o professor Marcelo e nosso querido aluno Anderson. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, me perdoe. Eu acho que são vocês 4. Bom, parabéns a todos. Também agradeço a presença de todos. A presença e a participação de todos os estudantes, né? Eu estou vendo que, em média, temos aí entre 50 e 70 alunos em cada sessão. Então, para mim, é excelente. Eu fico muito feliz com isso, ver essa dedicação. Né? Melhor seria se fosse presencial. Mas, quem sabe, próximo ano. Né? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Almeida, né? E hoje vou apresentar para vocês esse seminário com esse título, como estava mencionando, bastante pretensioso, mas não é tão pretensioso assim. Na verdade, tem um fundo de verdade aí, né? O título é Ondas Sinistras em Mecânica Quântica. O que é que uma coisa tem a ver com outra? E eu devo dizer que eu me diverti bastante preparando esse seminário, porque eu finalmente consegui unir duas paixões que eu tenho. Né? Paixão pelo oceano, mar, o surf e a mecânica quântica. De alguma forma, eu consegui juntar esses fatores aí e preparei esse seminário para vocês. Inclusive, eu queria muito, assim que a gente voltasse no formato presencial, eu queria inaugurar o ciclo de palestras que a gente tinha, né? Toda sexta-feira a gente tinha seminários aqui do IF, então eu queria já apresentar esse seminário, mas já estou aqui adiantando para vocês no formato online. Não sou muito fã do formato online, na verdade eu detesto, mas eu faço essa concessão aqui para o nosso workshop. Bom, sem mais, vamos começar aqui. Eu preparei um seminário extremamente leve, pessoal, muito simples. Né? Modéstia à parte, foi bastante interessante, cheio de curiosidades. Evitei ao máximo o uso de termos técnicos, né? Derivar equações e tal. Vamos manter isso, let's keep it simple. Vamos fazer isso uma coisa bem introdutória. Eu quero que vocês entendam o que é que a gente quer fazer com essas ondas sinistras, certo? Então, eu vou começar o seminário explicando para vocês, falando sobre ondas oceânicas, ondas do mar em geral. Né? Como é que elas são formadas, o que é que acontece quando elas vão se aproximando da nossa costa e uma série de outros fatores aí. E, feito isso, eu vou explicar para vocês o que são exatamente essas ondas sinistras. Né? Deixa eu só explicar um pouquinho esse termo sinistro, ou então, como o Anderson chamou no seminário dele, ondas desonestas. Ó, todos esses nomes assim, bem peculiares, eles vêm da própria definição lá, do próprio nome utilizado na literatura, que é Rod Waves. Eles chamam essas ondas, que a gente vai entender melhor o que é logo mais, eles chamam de Rod ou Freak, ondas anormais, traiçoeiras. Então, como não tem muito material aqui em português ainda, porque é um assunto, assim, digamos assim, relativamente novo, então a gente tem essa liberdade poética de ficar chamando de onda sinistra, onda desonesta. Onda desonesta foi sensacional. Né? Parabéns para o Ana. Mas, assim, eu resolvi chamar de onda sinistra, certo? Sinistra. Beleza? Mas eu vou manter aqui, eu vou preferir usar o termo ROG, ondas ROG em geral, certo?
Feito isso, aí eu vou entrar realmente no que a gente está propondo aqui. Né? Um trabalho feito em parceria eu, o Anderson, o professor Vanderlei, o professor Fidelis e o professor Marcelo. Então, esse terceiro ponto aí eu vou explicar realmente o que a gente está fazendo. Começou a fazer e vem muita coisa, vem muito mais coisa por aí. E ao final eu vou falar para vocês a perspectiva de trabalho, né? O que a gente espera de tudo isso. Então, vamos começar do mais básico, mais simples possível. O que são essas ondas extremas em geral? Em geral, certo? Temos aqui duas fotos, né, impressionantes. Uma ao lado esquerdo aqui podemos ver a onda de Nazaré, uma onda famosíssima, né, lá em Portugal. E temos aqui também uma onda, que é a onda de Tiahupo, no Tahiti. Inclusive, essa onda de Portugal aqui à esquerda, existe uma série da Globo, né? Todo ano eles fazem Desafio Nazaré. Então, é justamente nesse local aí. Vocês podem ver que são ondas extremas, ondas, assim, impressionam bastante a vista, né? Podemos até dizer que são ondas sinistras, mas, assim, não são sinistras exatamente no sentido que eu quero mostrar a vocês, certo? São ondas raras, certo? São ondas raras. São ondas grandes, enormes, perigosíssimas, ondas bem inclinadas, desse tipo. Mas, assim, um fator interessante, elas são previsíveis. Por incrível que pareça, elas são previsíveis. E esse fator de previsibilidade é um fator importantíssimo em Rod Waves. Vocês vão entender logo mais. Então, vamos explicar um pouquinho como surgem as ondas. Né? Fundamentos da criação de uma onda. Ora, para você criar uma onda na água, alguém tem que soprar alguma coisa. Né? Se você pegar um laguinho e ficar soprando, vocês vão ver que você vai criar perturbações e essas perturbações vão se espalhando, certo? Como é que ocorre isso no oceano? Bom, você tem tempestades, zonas de instabilidade, longos corredores de vento. E se esse corredor de vento ficar ali empurrando por um bom tempo, e se ele tiver uma boa distância, que esse FET, está bem pequenininha a letra, né? Quanto mais FET, ou seja, quanto maior mais longo esse corredor de vento, então mais ondulação em uma certa direção você vai criar. Certo? E para o surf de ondas grandes, por exemplo, como eu mostrei a vocês, eles precisam dessas ondulações consistentes em uma direção só. Porque se tiver muitas direções, acaba bagunçando tudo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, você tem um corredor de vento ali atuando, né? Constante e tal, com um bom comprimento. No meio da tempestade ali está uma bagunça. Uma bagunça, você tem um monte de interferência, né? Sem nexo ali. Uma desordem total. Mas à medida que essas primeiras ondas vão se afastando do centro da tempestade, elas vão começando a se organizar, vão se agrupando, as ondas vão ficando mais bonitinhas, certo? E aí elas vão se distanciando do foco e tal, e aí é que tem a formação do que chamamos de swell, certo? Quando a gente fala de swell, porque é a ondulação que já se afastou bastante da tempestade, certo? Aqueles speckles, digamos assim, o pessoal de ótica gosta, os speckles que estavam ali durante a criação da tempestade, começaram a se agrupar, foram se organizando, então formaram uma direção bem definida de ondulação, uma boa extensão, um período bem definido, comprimento de onda, etc. Certo? E um outro detalhe importante como vocês podem ver aqui na relação da velocidade de fase, ondas mais longas, e estamos em águas profundas ainda, ondas mais longas se deslocam mais rapidamente. Né? Quando eu digo ondas mais longas, maior comprimento de onda. Certo? Aqui temos um exemplo aqui, logo abaixo temos aqui um exemplo de um típico swell, né, que ocorre ali a partir de outubro, a partir do outono, né, outono e inverno ali no hemisfério norte. Você tem grandes ondulações que atingem ali a costa norte da África, o litoral da Europa, né? Você tem grandes ondulações ali na França, né, em Portugal principalmente, certo? Isso é típico do inverno do hemisfério norte. Só para dar mais informações, quando eles estão lá no inverno, evidentemente, a gente está no verão, né? Aquele calor desgraçado. E, por incrível que pareça, o nosso litoral aqui, né? O litoral nordeste, até Pernambuco, tem poucas ondas muito pequenas. Agora, lá em Natal, lá em Fortaleza, tem ondas boas, ondas muito boas. Fernando de Noronha, né? Porque essas frentes que vêm lá do norte atingem esse litoral. Né? O que a gente pega, né, diante de toda essa configuração é aquela ventania que a gente tem a partir de setembro. Não sei se alguém já notou. A partir de setembro, outubro, tem um vento muito forte, é o vento nordeste. Né? Para o surf, é horrível. Né?
bagunça tudo, a onda já é pequena, aí tem o vento, aí bagunça tudo, mas para quem faz o kitesurf, professor Irã, por exemplo, não sei se ele está aqui, para quem faz kitesurf, é excelente esse vento, um vento constante do norte, justamente por causa dessas instabilidades que vem lá do hemisfério norte, perfeito? Bom, sem mais, vamos passar aqui. Pronto. Aí ocorre uma coisa interessantíssima quando esse swell ele vai se aproximando de águas rasas, shallow waters. Primeiramente, o que é que eu quero dizer com águas rasas? Né? Quando esse swell, você tem lá as frentes de onda, né? Quando esse swell ele atinge uma profundidade ali da ordem, da metade do comprimento de onda, aí sim é o que a gente considera, bom, ele está se aproximando de águas rasas. E aí, meu irmão, o bicho começa a pegar, porque o swell começa a sentir o relevo subterrâneo, a gente chama de batimetria. Ele começa a sentir a batimetria e aí a onda vai começando a se adaptar à costa. Interessantíssimo isso, né? Ocorre essa refração. Aí olha só o que acontece. A primeira parte da onda que ela começa a sentir o relevo, né? Ela vai de fato se aproximando aí em águas rasas. Essa parte ela começa a ficar mais devagar, né? Temos até uma relação aqui, está meio mal feito, mas dá para ver aqui. Na velocidade de fase de uma onda em águas rasas, raiz quadrada de G vezes H, é a profundidade. Né? Então, ela diminui a velocidade, certo? Vai dando uma freada, e aí o interessante a parte da onda que ainda não sentiu, que ainda está mais rápida, ela vai se curvando em direção à parte mais lenta. Podemos ver aqui claramente na figura, né? Então, temos o swell aproximando aqui nessa direção. Aqui temos a interface que divide deep water e shallow water. Então, a parte que se aproxima primeiro fica mais lenta, a parte que ainda está relativamente rápida, ela vai se encurvando. E é assim que as ondas vão se adaptando à nossa costa. Afinal de contas, quando você está lá na praia, né, geralmente você vê a onda vindo em sua direção, concorda? Por mais que a praia tenha um contorno assim, quando você vai contornando, você sempre vai vendo a onda na sua direção. Você não vai ver a onda de lado, a não ser que você tenha um banco de areia ou tenha muito vento, mas isso é assunto para outro seminário. Mas, enfim, então ocorre essa refração, certo? E o que a gente tem para tirar daqui é o seguinte, interessantíssimo isso. Quanto mais longo o período do swell, né? Ou seja, aquele swell bem definido, né? Com comprimento de onda enorme, um período enorme, ali em torno de 20 a 30 segundos, esse swell já começa a sentir a costa muito mais distante do que um swell de período curto. O swell de período curto, por exemplo, é um swell que geralmente é produzido aqui próximo da costa, como esse, não sei se alguém sabe. Choveu ontem, né? Choveu um pouquinho hoje de manhã, mas choveu bastante ontem e anteontem. É porque temos aqui, nesse momento, uma zona de instabilidade muito próxima do litoral, né? Forma ondas boas, tá? O surf estava até com um tamanho razoável, só que não era um swell muito bem definido, era um swell com vento. Ou seja, as ondas ainda não tiveram tempo de se organizar. E esse tipo de ondulação, onde você tem muito vento, está bem instável, é perigosíssimo para a navegação. Por isso que a Marinha sempre emite esse alerta para as pequenas embarcações. Né? Inclusive, passou no jornal anteontem, né? Para que pequenas embarcações evitassem, porque você poderia ter ondas aí de 3 metros e meio. Quando eles falam isso, 3 metros e meio, isso é em alto mar, pessoal. Na hora que a onda chega aqui, ela já perdeu muita energia. A gente consegue ver aqui ondas de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros estourando, certo? Mas, enfim, é bom que vocês estão começando também a aprender mais sobre isso, né? Mas, enfim, então lembre-se disso. Então, a onda vai se aproximando de águas rasas e vai ter esse fenômeno de refração. Uma boa maneira de você entender isso é imaginar que você, imagine que você e vários amigos estão de mãos dadas assim, né, lateralmente, e vão correndo. Aí um começa a ficar cansado do meio. Aí o resto, como estava mais rápido, vão começando a se encurvar em torno de você. É basicamente isso que acontece com a onda, certo? E aí, por causa desse fenômeno, a batimetria, que é justamente esse relevo que fica embaixo d'água, tem grande influência no perfil de onda que você vai ver na costa. Então, eu separei aqui 3. Você tem a onda tipo slab. Slab é muito interessante. Slab é uma onda que é assim, ó, você está em alto mar, de repente você tem um chapadão de pedra, você tem uma laje,
né? Tem muita laje lá no Rio, por exemplo. Essa foto que eu estou mostrando aqui, ó, é lá no Espírito Santo. Chama-se Laje do Avalanche, né? Um nome bem sugestivo. O que é que acontece? Tá lá a onda com muita energia, né? Vindo de alto mar. De repente, você só tem uma laje ali no meio. O que é que acontece? Então, a parte da onda, o trecho da onda que sente essa laje, dá uma parada, dá uma freadinha, né? Diminui a velocidade. Aí a onda que ainda estava em águas profundas, digamos assim, começando ainda a sentir a costa, vai se curvando. Então, você junta muita energia nesse ponto da laje. Essa onda quebra bem em cima de uma laje, certo? Então, você junta muita energia e a onda vai com tudo mesmo. Vocês podem até ver a grossura do líquido. O líquido é essa parte que cai da água, né? Vocês podem ver a grossura do líquido, certo? A onda muito pesada. Às vezes, ela não é nem tão grande, porque como a onda ainda está em alto mar, está muito espalhada, ela não consegue juntar tanta energia. Ela só consegue juntar muita energia por causa desse fechamento aí. Vocês vão ver que tem uma outra forma muito mais, digamos assim, eficiente de gerar energia. Mas, enfim, então temos essa onda tipo slab. Temos aqui o beach break. Beach break é as nossas praias. O que é beach break? Bom, você não tem nenhum relevo muito definido, porque você tem areia embaixo, né? E a areia é dinâmica, viu, pessoal? Quando você tem uma forte ondulação, esses banquinhos de areia que tem, né, na batimetria do nosso litoral, eles vão mudando de lugar. Então, geralmente, em beach breaks, né, em fundo de areia, você não tem uma onda muito bem definida. Vai ter seus dias bons, seus dias ruins. Então, você tem vários picos de onda, assim. O pessoal fica bem espalhado, certo? Mas, geralmente, tem onda boa também. E aqui temos as ondas mais perfeitas. São essas ondas de point break e reef break. Fundo de pedra e fundo de coral. Por quê? Primeiro, não é dinâmico. Está lá. É imutável, né, digamos assim. Pelo menos no longo prazo, né? E aí, quando você tem uma ondulação muito bem definida, olha o que acontece aqui. Dá para ver nessa foto como o swell está chegando e está se curvando de modo a se adaptar à costa, né? Coisa linda isso aí. São as ondas mais perfeitas, mais longas, etc. Certo? Uma onda que eu gostaria de destacar aqui, né, que aí é o tipo de onda que a gente que está mais próxima desse fenômeno de rock waves, que são essas ondas onde você tem uma focalização extrema. E esse é o caso daquela onda de Nazaré que eu mostrei a vocês no início. Olha só o que tem. Em Nazaré você tem um cânion subterrâneo, certo? Aqui é o litoral de Panamá, o litoral de Portugal, é o litoral norte de Portugal. Então você tem um cânion subterrâneo, certo? Aí olha o que acontece. Se você recebe um swell na direção certa, na direção ideal, o que é que vai acontecer? Aquele swell começa a sentir, tem que ser um swell longo, tem que ser, para ele começar a sentir o cânion bem distante da costa. Aí olha o que acontece aqui. O swell vai começando a sentir o cânion, começa a refratar em direção, vai acompanhando o cânion, vai acompanhando o cânion. Aí o legal de ter um swell longo é isso. Se você tivesse um swell curto, de período curto, ele ia sentir o cânion depois. Como ele sente o cânion lá no início do cânion, digamos assim, ele começa a acumular energia, certo? Porque assim, por definição, quando o swell vai se espalhando, ele vai espalhando energia também. Mas muito distante da costa, esse swell que vai se aproximando do cânion, ele começa a acumular e vai seguindo o cânion, vai acumulando energia, vai acumulando. Temos essas duas figuras aqui para vocês entenderem melhor. Aí ele vai acumulando. Quando ele chega perto da praia, que é perto da onda quebrar mesmo, além dele já ter acumulado energia, está aqui seguindo o cânion, ainda tem outras frentes de onda vindo um pouquinho mais ao norte. Olha, aí sim você tem uma interferência construtiva e assim você consegue gerar uma das maiores ondas do planeta, que é lá em Nazaré. Então você tem esse presente geológico aí, né, que é a razão da geração dessas ondas tão extremas, certo? E aí eu digo o seguinte, todas essas ondas são incríveis, a gente poderia muito bem chamar essas ondas de ondas sinistras, mas tem um detalhe, elas não são exatamente as rod waves a que estou me referindo. Justamente, elas são previsíveis, pessoal. Acreditem se quiser, o pessoal consegue prever tempestades, né? Formação de swell, direção de swell, com 15 dias de antecedência. E como já se conhece a batimetria de vários litorais, ele já consegue ter uma ideia. Pô, se o swell está vindo daqui com esse período, aí eles vão se organizando já e vão comprar as passagens aéreas, vão para Nazaré, fazem um campeonato aqui. Isso tudo é muito previsível. É raro. É raro porque você precisa do vento certo, do swell certo, mas é previsível.
E não é isso exatamente que a gente está atrás. Tem a ver, todos esses fenômenos que a gente falou, de refração, de como a onda sente a batimetria, isso tem a ver com o assunto que a gente vai entrar agora, que é Rod Waves. Então, o que são essas Rod Waves? De fato, essas ondas desonestas, sinistras, traiçoeiras, elas também são raras, beleza? Elas também são, digamos assim, elas têm vida muito curta, são muito inclinadas, assim, repentinas, certo? Mas tem um detalhe especial, elas são imprevisíveis. E aí é que está o perigo, pessoal. Aí é que está o perigo. Quanto ao tamanho delas, elas geralmente são grandes, mas assim, em relação à média local de alguma tempestade, digamos assim. E por que o pessoal fica tão encucado com elas? Qual é realmente a grande motivação de estudar elas? Olha, esse gráfico aqui mostra uma medição feita em uma plataforma de petróleo lá no Mar Norte, na costa da Noruega, né, que foi a famosa onda de Draupner, dessa plataforma Draupner. Olha só o que estava acontecendo. Você tinha lá algo medindo essa amplitude, e aí você tinha aqui mais ou menos algo nessa média aqui, de repente você tem esse pico. Esses picos, pessoal, que não dão aviso prévio, que você não esperava, eles são perigosíssimos para embarcações, né, para plataformas e etc., porque eles são imprevisíveis. E justamente a partir dessa medição, esse assunto de Rod Waves começou a ficar sério. Porque antigamente tinha muito aquelas histórias de pescador, né? Dizendo que em um certo mar, em uma certa tempestade, alguém viu alguma onda muito maior do que a média local. Mas aquilo tudo ficava naquelas histórias, né? Em relatos. Mas a partir dessa data, de 1995, com essa medida, que se tornou a primeira medida científica robusta desse evento, aí começaram a levar esses eventos inesperados mais a sério, que são essas Rod Waves, certo? Aqui temos algumas fotos. Aqui temos algumas fotos do que poderia ser uma Rod Wave, né? Então, podemos ver claramente a diferença do que eu estava mostrando a vocês, que eram ondas bem definidas, previsíveis, com essas ondas, né? Vocês podem ver que em todos esses cenários aqui temos um local... Falta 10 minutos, viu, Guilherme? 10 minutos. Beleza. Não seriam 15, não? É 35 ou é 30? 35. Então, beleza. Beleza. Então, temos aqui algumas fotos de possíveis Rod Waves, né? E você pode esperar esses eventos não distante da fonte do swell, mas sim na geração de swell. Você precisa de muita aleatoriedade, você precisa de muita turbulência para gerar esses eventos. Então, é justamente no olho da tempestade onde esses eventos são mais prováveis de ocorrer, certo? E essas Rod Waves, elas explicariam vários acidentes náuticos, né, ao longo dos anos, né? Várias embarcações que desapareceram sem dar sinal de nada. Então, elas podem ter sofrido um ataque aí de uma Rod Wave, certo? Então, atualmente, o estudo dessas Rod Waves, ela tenta explicar exatamente como elas são formadas, qual é o processo por detrás disso tudo, né? Então, você tem processos lineares, por exemplo, a simples interferência constitutiva em dado local, certo? Nas condições corretas, você pode gerar uma onda muito maior do que a média local ali, certo? Você também pode ter uma focalização dispersiva. O que seria isso? Lembra que eu falei que ondas com período mais longo vão mais rápido? Mas se durante a formação ali das ondas, no centro da tempestade, alguma onda mais rápida pode acabar atropelando uma onda que está ali ainda com um período menor, né? Então, elas acabam ali focalizando também. E você tem processos não lineares, por exemplo, a instabilidade modulacional, que é simplesmente o crescimento exponencial do ruído, certo? Você tem colisões entre sólitons, você tem a influência da batimetria, como eu falei. Qual é o processo que mais se sobressai na formação dessas ondas? Isso ainda é um tema de debate, perfeito? E tem um detalhe agora. Isso torna-se difícil o estudo de qual evento é mais importante ou não no oceano, justamente porque é difícil você extrair dados do oceano, ainda mais em condições de tempestade.
né? Mas aí vem o pessoal da ótica, incrível, né? Como sempre, o pessoal da ótica se apropria de um assunto e faz melhor, certo? Então, eles conseguiram confirmar a presença desse tipo de fenômeno, dessas ondulações, dessas rod waves, em um sistema óptico, né? Eles têm aqui um laser amplificado por um material aí com itérbio, né? E aí eles passaram esse laser por uma fibra não linear para gerar um output super contínuo, né? Então você tem uma coisa uma banda bem curta, passa por essa fibra não linear, então você gera essa banda muito mais larga. E justamente por causa dessa fibra não linear, qualquer ruído ali no seu input, ele vai sendo amplificado, e aí eles acabaram observando aí a presença de batimentos extremos, né? Que seria uma interpretação de rod wave, só que na ótica, certo? Então, eles também conseguiram resolver a medição de modo a você conseguir resolver esses batimentos shot por shot, né? Então, eles viram aqui, ó, tá vendo esses aqui, por exemplo, para vários tipos de input, eles perceberam que há uma ocorrência, não tão rara até, né, de batimentos do tipo ROG, de rod waves, certo? Aqui você tem um histograma, né? Muito longe de uma gaussiana, você tem uma formação tipo L, né? É claro que é muito mais provável de você ter um output de baixa intensidade, mas, assim, existe uma probabilidade razoável de você ver essas rod waves, certo? Só que isso aqui foi fazendo uso de um processo não linear, certo? E aqui você tem um outro artigo, alguns anos depois, isso aqui foi em 2007. Em 2010, um outro experimento, agora utilizando micro-ondas, né? Micro-ondas sendo espalhadas por essa configuração aqui, né, aleatória, por esses cones aí metálicos, eles mostraram que, se você tiver um regime puramente linear, você também pode gerar essas rod waves. Então, o legal da ótica é isso, pessoal. Você tem essa conveniência de testar várias coisas que ocorrem no oceano, porque existe uma certa analogia em certos cenários, né? Através da equação não linear de Schrödinger. E, além disso, você pode explorar outros e outros fenômenos que sequer têm analogia no oceano, certo? E aí, o que é que a gente resolveu fazer? Bom, tendo em vista que você pode ter o aparecimento de ondas extremas, né, por meio de efeitos puramente lineares, por que não, então, usar a nossa querida mecânica quântica? Por que não usar a nossa equação de Schrödinger? Né? Então, agora estaríamos atrás de amplitudes sinistras, amplitudes ROG, de função de onda, da função de onda que descreve o sistema quântico, certo? E aí, poxa, então como é que a gente vai induzir isso? Bom, bota desordem no sistema. Nós já conhecemos que desordem provoca a famosa localização de Anderson, né? Então, se a gente modificasse o estado inicial, fizesse uso dessa desordem e traqueasse aí a evolução do sistema ao longo do tempo, para ver se a gente conseguia ver algum batimento, né, desse tipo. Certo? E aí foi que a gente começou, então, o professor Vandealho, o professor Fidelis, o professor Marcelo e também o Anderson, aluno de doutorado. Começamos, então, a investigar isso em uma caminhada quântica discreta. Por que não no hamiltoniano? Também estamos trabalhando com o hamiltoniano. A caminhada quântica discreta, ela tem uma vantagem que é a seguinte. Nesse tipo de evolução, a gente faz uso de operadores, né, de operadores unitários. É claro que cada operador que a gente está aplicando, o que está rolando ali por detrás é uma evolução hamiltoniana. Só que o lance é o seguinte, ela é muito mais versátil, porque se você fizer a escolha certa desses operadores e a sequência certa, você pode meio que ignorar certos aspectos da dinâmica, né, e meio que dar uma adiantada. Você pode tomar atalhos no seu espaço de Hilbert. Então, ao invés de deixar o sistema evoluindo seguindo um certo hamiltoniano, converta essa evolução em um operador, escolha esses operadores, faça uma sequência iterativa e aí obtenha a sua dinâmica. E a flexibilidade dele vem disso. Você pode escolher várias sequências, certo? Você pode colocar efeitos não lineares, você pode fingir que você pode incluir efeitos de sistema aberto e uma série de outras coisas, certo? Então, o que a gente fez exatamente foi o seguinte. Temos um input, certo? Que é uma onda espalhada, tem 3 minutos, né, Chico? Tem 5 minutos, na verdade. 5 minutos. Perfeito. Então, como input, a gente escolheu o seguinte. Inclusive, o Anderson já mostrou
esse trabalho no seminário dele, mas eu vou passar aqui rapidinho. Então, temos um certo input que escolhemos ser uma onda delocalizada. Por que não localizada, né? Como a gente geralmente faz aí na história da onda dinâmica? Porque se a gente escolhesse um pacote de onda localizado, ele ia sofrer a localização de ondas e não ia ter graça nenhuma, né? Por causa da influência da desordem. Então, resolvemos aí colocar um estado delocalizado, né? Aí, lembrando aquela caixinha de operadores que a gente pode escolher na hora de fazer essa dinâmica, a gente escolheu a evolução tradicional de um ponto walk em tempo discreto, que é basicamente o seguinte: joga uma moeda, que é basicamente criar uma superposição, e aí você aplica um operador de deslocamento condicional, que é esse S aqui. Que ele simplesmente é o seguinte: olha, se o seu estado aqui da moeda tiver espinhado, você vai para um canto. Se tiver espinhado, vai para o outro. E aí, fazendo isso repetidamente, joga moeda, deslocamento. Outra moeda, deslocamento. Outra moeda, deslocamento. Você vai propagando a função de onda. O único detalhe que a gente acrescentou aqui foi esse ganho de fase aqui. Antes de mais nada, antes de cada passo ali no tempo, a gente faz uma distribuição de fase, né, ditada por essa função aqui. E aí que está a versatilidade do problema. A gente pode botar o que quiser, basicamente, nessa função. Pode botar algo não linear, algo não unitário. Enfim, a gente pode botar uma série de outras de coisas aqui. O que a gente resolveu botar foi o seguinte: o ganho de uma fase aleatória, certo? Então, a desordem está bem aqui nesse F, beleza? Justamente para a gente tentar forçar aí o aparecimento dessas Rod waves. Então, temos aqui alguns resultados. O Anderson já mostrou isso no seminário dele. Vemos aqui claramente, né, o aparecimento de uma Rod wave, né? Ou seja, cuja amplitude é muito maior do que a média. Só para explicar rapidinho, que média é essa? Não é simplesmente a média. É a média de 1/3 dos maiores valores desse conjunto de dados, multiplicado por 2. Isso é o comprimento de onda, o tamanho de onda significativo que vem lá da oceanografia. A ótica adaptou para a intensidade luminosa e aqui também a gente adaptou para a amplitude da função de onda, sem problemas, beleza? Então temos aqui, olha, claramente um evento assim, imprevisível, extremo, certo? Com alta amplitude. Também aqui calculamos a distribuição, né? Fizemos aí o histograma dessas amplitudes justamente para ver a raridade desses eventos, né? Então, para uma desordem muito fraca, essa linha vermelha aqui, ela justamente divide é aquele threshold, onde a partir desse você tem eventos extremos, né? Então, para uma desordem muito fraca, não temos eventos extremos. Agora, com a desordem intermediária aqui, 0,3, a gente já começa a ter um aparecimento de vários eventos. É claro que a quantidade desses eventos é muito inferior em relação ao conjunto de dados ao todo, certo? Então, fizemos isso para várias amostras e coletamos esses dados aqui. Terminando, viu? E uma coisa interessantíssima é isso. A gente também calculou a probabilidade de ocorrência desses eventos em relação à intensidade da desordem. Então, quando você tem uma desordem muito, muito fraca, você praticamente não tem evento, certo? Mas aí, olha que interessante, você tem um pico aqui para uma desordem intermediária, ali 0,1, 0,15, e depois isso vai relaxando ali, quando você vai continuando aumentando a desordem, isso vai relaxando e vai estabilizando. E aí a pergunta, caramba, desordem, então, ela induz o aparecimento dessas Rod waves, perfeito. Mas assim, se você quiser dar uma forçada maior, se você quer realmente aumentar a probabilidade, não bote muita desordem, não. E por que disso? E aí, para explicar, uma das explicações desse porquê, a gente pode ver isso analisando a distribuição espacial dessas Rod waves. Ó, quando você tem uma desordem fraca, esses pontinhos vermelhos são as Rod waves, né? Como a gente classifica como Rod wave. Para uma desordem muito fraca, você pode ver que os pulsos aqui têm muita mobilidade ainda. Tem muita mobilidade. Então, olha o perfil de Rod wave. É uma Rod wave que dura um pouquinho mais de tempo, né? Ó, ela aparece, aí dura um pedacinho, certo? Depois some. Você tem algumas esporádicas também, né? Mas a maior parte das ondas aparecem em conjunto, porque está seguindo o pulso. Aí, quando você aumenta a desordem, você coloca a desordem intermediária, você aumenta a frequência dessas Rod waves, né? Você já não tem tanta mobilidade assim, você pode ver que a onda está meio travada em relação a essa, né? Você não tem tanta mobilidade assim, mas, por algum motivo, é a combinação perfeita, desordem e mobilidade, para gerar um aparecimento maior dessas ondas, né? Agora, quando a gente força a desordem demais, uma desordem muito forte, olha como fica agora mais restrito. Ou seja, cada sítio, assim, a onda não consegue se propagar muito entre esses bloquinhos de sítio, certo? Então, uma hora ou outra aparece uma onda, fica muito mais raro, vocês podem ver aqui, fica muito mais raro o aparecimento. Elas dificilmente vai aparecer mais de uma em um dado local, certo?
E aí isso explica também o porquê você tem uma probabilidade menor de ver Rod Waves com desordem muito forte, certo? Eu vou pular essa análise de valor extremo. E, enfim, o que é que a gente pode tirar disso tudo? A mecânica quântica, pessoal, simples do jeito que é, nos oferece várias oportunidades para investigar esses fenômenos, certo? Inúmeras possibilidades. Eu mostrei para vocês utilizando o quantum log, mas alguém poderia fazer o Hamiltoniano, uma partícula sujeita a um certo Hamiltoniano, certo? Poderia colocar mais partículas, por que não? Interessantíssimo ver a influência. Como é que essas Rod waves ocorreriam se você tivesse bósons interagentes, férmions interagentes, né? Então, uma outra perspectiva da gente é estudar justamente o aparecimento dessas Rod waves devido à dinâmica envolvendo muitas partículas. Podemos também acrescentar mais dimensões. Até agora só estudamos uma dimensão espacial, certo? Ou seja, 1 mais 1, você tem um tempo também, né? Certo? Você também pode colocar outros tipos de desordem, porque não é toda desordem que promove a localização dessa forma. Você tem certos tipos especiais de desordem que dá uma aliviada nessa desordem, né? E já existe trabalho nisso em ótica, mas também já estamos investigando isso em mecânica quântica, certo? Nesse contexto de Rod waves. E uma série de outras possibilidades, certo? Então, é uma área que estamos começando aí, tem muita coisa pela frente, certo? E que bom que eu estou contando com a ajuda aí de excelentes pesquisadores. Temos aí o Anderson, um excelente aluno de doutorado, tem o professor Van der Arle, Fidelis e o Marcelo. Bom, pessoal, era só isso que eu tinha para falar. Desculpa essa corrida que eu dei a partir do meio, porque eu não calculei muito bem o tempo, mas eu espero que vocês, pelo menos, tenham entendido o básico, o que é que a gente realmente quer ver. Então, lembre-se, Rod waves não é simplesmente uma onda grande, monstruosa, sinistra. É isso, mas também é raro. Tem que ser raro e imprevisível. Muito obrigado. Alô? Opa, tudo bem? Então, aí nós temos tempo aí para uma pergunta, pelo menos, ou alguns comentários. Vamos lá? Eu não estou conseguindo ver. Tem alguma mãozinha levantada? Me ajudem aí que eu... Ajuda o Fidelis aí que ele... Peraí que eu vou se conseguir. Atrapalha aí pelo limite. Conseguindo. Opa, Marcelo levantou. Já que ninguém perguntou nada, certo? Acho que a gente precisa achar um termo em português para unificar como é que a gente vai chamar essas ondas em português, cara. Né? Não sei, então talvez rebelde seja uma coisa menos chamativa e mais representativa. Uma onda rebelde, né? Porque você, em média, você tem que estar ali mais ou menos de certo tamanho, de vez em quando aparece uma rebelde que é muito maior. Que não cumpre a regra. A regra é ser de determinado tamanho. E aí, de vez em quando, aparece uma rebelde e é muito maior do que a média. Vou tentar unificar a nomenclatura para quando for dar palestra em diferentes lugares, usar o mesmo nome. Geralmente o pessoal usa onda ROG, o pessoal chama de onda ROG. Onda ROG, Mas se chama onda ROG para um cara aí, um iniciante, ele não sabe o que é. Não diz muito aqui. Só mais ninguém. Indomável. E aí, gente, mais algum comentário aí? Ô Guilherme, só um comentário assim, a gente vê em vários artigos, em várias áreas, ótica, esse pessoal de sistemas de bilhares, né? Aí de freak waves, Rod waves, tipo, seria tudo a mesma coisa? Ou, digamos, a gente existiria uma forma de você classificar cada uma, né? Porque eu já vi várias vezes o cara usando esse termo de ondas meio assustadoras, classificando da mesma maneira que a gente fala do Rod wave. Então, é a mesma coisa. É também uma dificuldade que eles têm de dar nomes também. Como é que seria isso? Então, o lance é isso. Bom, pelo menos na maior parte da literatura científica mesmo, né? Quando a gente vê Rod waves, já sabemos que são essas ondas inesperadas. É claro que na mídia em geral, se você vê isso,
pode ter uma certa ambiguidade. Mas o termo rod wave mesmo se refere a essas ondas onde você não consegue prever, nem no espaço, nem no tempo. Aquelas ondas grandes que eu mostrei, quando elas ocorrem ali no mesmo lugar. Eles já conseguem saber aonde vai ocorrer. Então, não oferece nenhum perigo para a embarcação, digamos assim. Ninguém vai sair no mar sabendo que aquilo está ocorrendo. Agora, você tem uma embarcação em alto mar, está tendo uma tempestade ali, você não consegue prever muita coisa. De repente, vem uma onda e engole o barco. Isso é a rod wave. Né? Então, o consenso geral é o seguinte: rod wave é uma onda com um tamanho muito acima da média, que é aquele tamanho de onda significativo. É um evento raro também, ou seja, deve obedecer a alguma lei aí de valores extremos, né, como aquelas que a gente está investigando, e é imprevisível. Então, basicamente, isso aí. Essa é a classificação. Tem que ser imprevisível. Acho que o Anderson Eu levantou. tenho uma perguntinha bem rápida. O Guilherme, na literatura eu tinha visto recentemente que existe, vou fazer uma tradução puramente aleatória, buracos sinistros. Tem alguma referência com Rogue Wave? Tem alguma é o inverso de uma Rogue Wave. É o inverso de uma Rogue Wave. Agora, isso faz sentido em alto mar, né? Bom, quando uma onda cava, você tem a crista da onda, você tem, não sei como é vale que chama aquilo ali. Bom, mas ela dá uma cavada, ela cava, então ela causa uma depressão. Então, do mesmo jeito que você pode ter essas ondas extremas, né, no meio de uma tempestade aí sem esperar, você também pode ter esse buraco extremo aí, onde... Mas os dois acontecem juntos? Existem relatos, né, em grandes navegações, onde o barco, de repente, entrou numa depressão assim, assustadora, e depois existem relatos disso, certo? Até mesmo em ondas muito cavadas, como slab, né, o surfista ele desce em uma certa profundidade que está abaixo do nível do mar, justamente porque a água é sugada, né, para a onda quebrar. Certo? Massa, obrigado, valeu. Bem, então, acredito que a gente chegou no nosso tempo. Guilherme, mais uma vez, obrigado aí pela sua fala, certo? Vamos agradecer novamente aí o Guilherme e passar para o próximo. Valeu, Chico. Valeu, um abraço.